Saudações a todos, eu sou Babacaio de Odé e hoje recomeçamos um grande trabalho a fim de trazer um conteúdo maravilhoso para você aí de casa, que está nos assistindo, que vai nos assistir, que vai trazer todo mundo para cá, para a gente se conectar fisicamente, espiritualmente, para você aí de casa, trazer conteúdo no qual você queira que a gente fale aqui no canal do Babacaio de Odé. Então hoje, gente, eu quero falar primeiramente sobre o ano de 2025, a influência espiritual que o ano de 2025 vai trazer para nós, brasileiros e pessoas do mundo inteiro. O que muitas pessoas não conseguem entender é que a influência espiritual sempre esteve presente na nossa vida. Então, independente de onde você esteja, em qualquer parte do mundo, a influência espiritual vai estar presente na nossa vida. Então, como eu sempre gosto de falar muito sobre numerologia, sobre odologia, a gente vai falar hoje a influência do ano 9, pois o ano de 2025 é regido pelo ano 9. Muitas pessoas não estão entendendo ainda o porquê de tantas coisas acontecem. Porque certos anos, nós temos alguns anos tão pacíficos e alguns anos nem com tanta parcimônia assim. Países entrando em guerra, algumas doenças, questões filantrópicas, questões políticas, brigas, desavenças, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque tudo isso remete à espiritualidade. A gente tem que entender, e isso eu falo com muita precisão, o nosso mundo racional só funciona se o mundo espiritual estiver alinhado. E isso eu falo para você aí de casa, que tem uma grande ligação. Tudo que tá fora é porque tem que envolver a sua parte interna. Se tá dentro tudo bem equilibrado, a sua vida por lado de fora também estará. Então, é muito importante a gente retomar aqui, gente, e falar sobre que o ano de 2025 é um ano regido pelo Odu Ossá. Odu, para quem não sabe, são os caminhos, são o destino de cada ser humano. É o destino que Orumilá, que o Sagrado, traça para nós aqui na Terra. Então, os 16 primordiais Odus são, cada um fala sobre o destino, desde o Odu Ocaran até o Odu de Aláfia, né, que é o número 16. Esse ano, estamos caindo sobre uma regência de um Odu 9, como eu já tinha dito aqui agora há pouco. Esse Odu 9, ele fala bastante em dois polos muito opostos. Esse Odu 9, positivamente, ele fala bastante sobre o progresso financeiro, ele fala bastante sobre o comércio, sobre a questão de venda, ele fala muito voltado para a parte comercial, para a parte política, a parte da comunicação, a parte do verbo. Então, se você tem um empreendimento que você quer empreender, se você quer saber se está tudo bem para você na sua empresa. É um ano que você deve consultar muito o oráculo, porque se ele tiver positivo para você, esse Odu, você vai ter muito caminho vasto. Tanto que você vê muitos empresários crescendo independente da crise financeira que esteja acontecendo no mundo. Como tem muitas pessoas que, mesmo o país decolando, a pessoa acaba entrando em falência. Então, é tudo uma questão de energia. É você saber nadar contra a maré. É você saber remar a sua canoa a favor de si mesmo. E hoje a gente também vai falar sobre magias, sobre ebós e sobre espiritualidade, aonde a gente pode utilizar isso. Então, retomando essa parte, gente, o ano 9 pra gente é um ano de muita atenção. Porque o 9 ele traz alguns quesitos importantes para vocês entenderem, porque ele vai abalar aqui dentro também, o seu psicológico, o seu psique, onde as pessoas não conseguem administrar muitas das vezes, porque as pessoas têm polos extremos. Então, ou as pessoas levam totalmente para o lado espiritual, ou são totalmente racionais. A espiritualidade nos diz, ao longo desses 19 anos, aprendendo o candomblé, aprendendo a espiritualidade, eu posso concluir que tudo é um equilíbrio. E, obviamente, se um lado não estiver bom, o outro também não estará. Então, quando a gente precisa cuidar do espírito, a gente também precisa cuidar da nossa carne. E o papel principal da espiritualidade é deixar o seu racional em equilíbrio. Então, gente, o 9 ele é um Odu bem complexo.
Ele é bom para quem sabe mexer com ele, para você fazer bom ebó, para você fazer bons banhos purificadores, né? Fazer ebó para que esse odor te acalme, se apegar muito a Exu, porque Exu ele é o intermediador. Ele é quem vai interceder por você. É aquele que vai lhe trazer um bom caminho em meio ao caos. Sabe? Ossá, que é esse Odu, ele fala muito sobre ataque espiritual. Fala bastante sobre Yamin também. Ele fala bastante sobre aquilo que precisa ser destruído para ser reconstruído. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma grande observação que deve ser feita. Para você que está no ano de 2025, você tem que se abster de muitas coisas. Então, nesse ano de 2025, já começou, né? Mas como todo mundo fala que o carnaval é que modifica o ano, né? A gente só começa o ano depois do carnaval. Então, para você que está em casa, que vai começar o ano agora de 2025, presta muita atenção nos quesitos que você tem que fazer espiritualmente para que a sua vida racional flua naturalmente. E é muito importante pegar as dicas que eu vou falar agora. É importante a gente falar, gente, que a gente tem que ter uma vida um pouco mais tranquila e um pouco mais amena. Não adianta eu falar para você que você vai ter uma vida boa se você não abrir mão de certas coisas. Para toda conquista deve haver uma renúncia. Então, para esse ano de 2025 ser um ano bom para nós, individualmente falando, a gente vai ter que abrir mão de certos tipos de comidas, de certas práticas racionais, evitar bagunças extremas, evitar muitas bebidas, evitar os excessos. Nada na vida tem que ser proibido, mas também nem tudo pode ser em demasia. E esse ano vai falar diretamente sobre a demasia das coisas e em todos os aspectos possíveis, até familiares, de amizades, as questões de trabalho, tudo para você deverá ser equilibrado. Esse ano, além de tudo isso, é o ano da balança do equilíbrio, onde você vai botar e vai ponderar o que realmente é importante para você. Você já parou para pensar que de uns anos para cá você tem notado uma densidade nos seus pensamentos? Você parou para pensar, você aí de casa, você já parou para pensar que de 2023 para cá, você vem sentindo mais uma presença muito forte. Muita gente tá falando que é a Matrix, todo mundo tá falando que são conspirações, teorias de conspirações. Não é, gente. Nós estamos despertando espiritualmente. Sabe lá atrás, na década de 20, de 30, que a espiritualidade era muito presente na nossa vida? Nós estamos voltando a isso. Estamos entrando numa nova era espiritual. E você precisa entender que você está mudando. Aceite essa mudança. É importante para você criar essa conexão sua com o seu novo eu a partir de agora. 2025 não será um ano para os fracos, será um ano para os fortes. E fortes de cabeça e fortes de espiritualidade. Então, se você está numa intenção de mudar em 2025, de você ver uma mudança efetiva na sua vida, vai começar agora. Sabe essa época do ano, que é uma coisa importante também de se falar? Muita gente pergunta para mim, Babacaio, o candomblé tem a ver com a quaresma? O candomblé, a quaresma, ela vai interferir na nossa vida religiosa? E, gente, respeitando a Igreja Católica, respeitando qualquer vertente religiosa, o candomblé nada tem a ver. Foi um sincretismo implantado lá atrás que o candomblé usou para poder se ajustar na sociedade e poder tocar o seu culto, mas nada temos a ver com a quaresma, tá? Então, para os católicos, é um período denso agora, né? De muita preservação espiritual. E para nós, afro-religiosos de matriz africana, eu digo para vocês, a preocupação a preocupação que a gente tem que ter com a gente mesmo. E as precauções são diárias, gente. São diárias. Então hoje, para eu estar aqui, o Babacaio estar aqui hoje, eu acordei 5:30 da manhã, eu saudei o Senhor do dia, Olodionimo Jubá, saudei Senhor do dia, eu te saldo. Conversei com Exu, despertei as divindades. Hoje é sexta-feira, já arrei o meu ebô para Oxalá. Antes mesmo do sol nascer, que é no orvalho da manhã, é essa comunhão com o sagrado que eu quero e eu espero que as pessoas que me sigam,
que as pessoas que estão ali me pedindo uma orientação entendam a importância. Eu bato nessa tecla há muitos anos. É a sua comunhão que vai fazer você ter um despertar melhor. Por que que eu estou falando isso, gente? Não existe, eu estou falando agora para você, presta bem atenção. Eu estou falando para você, não existe, nunca acredite numa fórmula mágica. Não existe receita mágica. Não existe pó de pirim-pim-pim. Existe pó de pirim-pim-pim, mas ele vai te surtir efeito em determinadas práticas. Não é de repente. Não é assim da noite para o dia. Existe um prazo para as coisas acontecerem. Então fica até uma dica para você aí de casa. Não acredite em receita de bolo rápida. Muitas pessoas estão aí angariando fiéis à torta direito por conta disso. Olha, gente, eu tenho uma água aqui, que essa água aqui, ela sai bolinha. E é só a minha água que sai bolinha. Gente, essa é água com gás. Qualquer água com gás sai bolinha. A longo prazo, ela tem um benefício para o meu corpo. A curto prazo, não. Então, vocês têm que prestar muita atenção, você aí de casa, porque essas receitas de rapidez são essas que você tem que desconfiar, tá bom? Então, retomando aqui, gente, é importante para vocês saberem a comunhão de você ao acordar cedo, a importância de você tomar um banho de folha, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Você pode fazer na sua própria casa um banho de folha, compra um vasinho de manjericão cresce coisa mais linda no vaso. Eu moro em apartamento, planta no vaso. Eu moro em casa que é uma pensão que mora com mais pessoas, coloca no vaso. Você tem como você cultivar a sua espiritualidade de uma forma tão tranquila para quem mora no meio do mato, para quem tem um terreno grande, para quem mora num sítio que consegue ter mais facilidade para plantar as suas rezas, as suas ervas, né? Então, o primeiro passo, gente, acordar, toma um banho. Se possível, toma um banho gelado. Se possível, né? Porque a gente está aqui da espiritualidade, a gente tem que quebrar o ego. Quebrar essa parte que nos fragiliza. E o que nos fragiliza somos nós mesmos. Então ninguém vai falar para você de espiritualidade de uma forma abrangente. Eles vão te passar a receita de bolo, ó, faça isso. Mas e você com você mesmo? Será que você também não precisa mudar um pouco? Será que você não precisa mudar alguma coisa internamente para que você sinta o que você precisa melhorar para o lado de fora? Porque não adianta eu passar receita para você de ebó se o ebó interno que você precisa fazer da mudança interna não acontece. Então, o externo vai estar bom, desde que o seu interno esteja melhor ainda. É o reflexo. É o reflexo. E isso eu vou falar hoje também aqui. Então, para você acordar, faz um bom banho gelado. Comprem sabão de coco. Ou vocês podem fazer sabão de coco em casa. Para quem mexe com cores artesanal, vocês podem comprar sabão de coco. Eu confesso para vocês, eu já troquei. E eu gosto muito de tomar banho de sabão de coco. Então, evitar tomar esse banho de sabão de coco, desse sabão de coco que serve para lavar roupa, vá numa casa natural e peça para fazer um sabão de coco orgânico, que ele não tem tanta agressividade com a pele, tá? Mas para quem não toma todo dia, pode pegar esse sabão de coco normal, que é para poder tomar o banho. Mas você vai lavar o corpo inteiro, da cabeça aos pés. E pode passar umas 3 vezes para enxaguar bem. Passou, espumou, lavou. Passou, espumou, tirou. 3 vezes isso. Já vai começar te dando um bom banho de manhã. Um bom caminho. Acordar, quando você vai pro banho, ou depois que você tomou banho, você bota a mão na cabeça e vocês vão falar: Oriô, xereré, fumi. Que minha cabeça me abençoe. Que minha cabeça me traga prosperidade. Certo? É palavras de afirmação. Eu estou ensinando vocês para vocês fazerem coisas todos os dias. E essa junção de práticas diárias vão levar vocês para um sucesso, seja ele qual for o sucesso que vocês queiram. Eu não digo só sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso familiar, sucesso amoroso, sucesso de qualquer coisa. O sucesso quem faz ele acontecer é você. Então, essas práticas diárias farão vocês prosperarem. Foi pro banho, tomou um banho? Não precisa ser todo dia, tá, gente? Mas tomar um banho de mel. Quem puder tomar banho de mel, quem sabe que no candomblé muitas pessoas têm a aversão ou quizila com o mel. Quem não tem quizila com o mel puro, verdadeiro, não pode ser glicose de sacarose. Colocou no fundo do pote ali um pouquinho de mel, com a própria água do chuveiro.
misturou, diluiu ali, depois do sabão de coco, joga aquele banho de mel por cima. Aquilo ali já é um santo purificador. O mel, ele tem um poder de purificar. O papel do mel, ele é purificar e esquentar, né? Ao contrário do que as pessoas falam do dendê, o dendê ele esquenta, pode até esquentar se ele estiver fervendo, porque o dendê na matéria-prima, ele é um iquim, ele é um caroço de dendê. O mel já não. Você pega o favo do mel, ele sai quente ali da abelha. Então ele tem um poder de apaziguamento também, de adoçamento e de esquentar. Então para você que precisa de um up, um banho de mel. Um banho de mel vai fazer muito bem para você. E um outro banho que eu gosto de ensinar para todo mundo, que são banhos práticos, que você pode ter em casa. Aruá. É um banho mais simples do que o aluá verdadeiro, né? Que é feito durante 9 dias. Você vai ralar o gengibre na água fria. E esse ralar desse gengibre vai soltar um sumo bem verde. Esse sumo bem verde você vai adicionar melaço de cana. O melaço de cana é um bom banho para você que não pode tomar mel. Esse é o banho para você. Você vai colocar o melaço de cana ali, vai misturar aquela água, vai ficar uma água amarronzada, sabe? Deixa descansar ali uns 5 minutinhos aquela água, depois coa todo o gengibre que está ali naquele banho e você pode descartar aquele resto daquele gengibre. Colocou ali, adiciona um pouquinho da água do chuveiro, tá? E joga da cabeça aos pés também. Um banho purificador, um banho para prosperidade, um banho de Oxóssi, de Ogum, um banho de Ossan. Esses são banhos que orixás alborós respondem bastante e traz um equilíbrio positivo para a vida. E, gente, esses banhos que eu estou passando, qualquer pessoa pode tomar banho. Qualquer pessoa pode tomar banho. A gente sabe que tem muitas folhas que têm as suas particularidades, sim, e isso eu posso afirmar para vocês. Tomem muito cuidado com determinadas folhas, porque nem todas as folhas que servem para uns servem para outros. Tem folhas de orixá que tem muita urticária. Urticária é aquela folha que é aveludada. Sabe, conhece aquela folha aveludada? Aquelas folhas nem sempre servem para tomar banho. Elas servem para você fazer algum outro tipo de ritualística. Você pode torrar, fazer um pó e vão servir para botar em sabão, para você tomar daquela forma, de quinar. Toma muito cuidado, nem toda folha pode ser quinada. Tem folha que deve ser torrada ou diminuída a pó de forma de assamento no forno ou num caldeirão, numa panela de barro, conforme a necessidade de cada um, tá? Presta muita atenção você de casa que gosta de tomar muito banho de folha, tem que tomar cuidado e cautela com as suas particularidades, tá bom? Então, gente, retomando, depois desse banho, procura evitar pensamentos ruins, evita ficar pegando no celular, evita falar de coisas ruins pela manhã. Por quê? De manhã é o horário que o dia está nascendo, que o dia está amanhecendo aqui onde nós estamos. Então, toda a energia fresquinha do planeta, do mundo, da Terra, do dia, as divindades estão ali presentes naquele momento. A sua palavra, o seu ofó tem que ser preservado. Quando a gente dorme, a gente fica sem falar durante horas, certo? Então, quando a gente está dormindo, o nosso processo do corpo, fisicamente falando, o nosso corpo se purifica. Tanto que a nossa língua, ela fica suja, né? A própria medicina já confirmou isso. A língua, ela tem uma sujeira imensa quando a gente acorda. Por isso que muitas pessoas têm a prática de raspar a língua. Muitas práticas hinduístas, de outros países asiáticos, raspam a língua por conta disso. Porque quando você dorme, a língua ela fica muito suja com coisa que o seu corpo expele mesmo. Então, quando você vai acordar, gente, quem não puder, bota um pouco de água na boca, um movimento de bochecho e cospe na rua. Quem não puder cuspir na rua, cospe no quintal de casa, cospe numa planta, cospe no jardim. O primeiro ofó do dia, você vai mentalizar que tudo aquilo de ruim de você saia, ou que você já está pedindo que aconteça, porque a sua palavra vai lhe trazer uma nova conexão. E você colocando água ali na sua boca, você está potencializando aquilo, além de te ajudar a expelir aquela negatividade. Porque os ataques espirituais também podem vir à noite durante o sono. E acontece de ter alguns resquícios pela manhã. Então você já está se blindando, entendeu? Ao acordar, pega ali a água, barrufa ali num vaso, numa planta. Se você tem um Exu, pode barrufar água em Exu, gente. A água é a vida. A água não tira a vida de uma entidade, sabia? Não estou falando de Cati, estou falando de Exu Orixá.
Quando você tem um Exu Orixá na sua casa, você pode barrufar água em cima dele para despertar ele, né? Você reza a água da forma que você sabe. Bafora, né? Em cima da água, joga a água em cima ali. Tem o gin, tem o ataré, três, três bolinhas de ataré na boca, mastiga o gin ali, em cima de Exu depois da água. Pode falar, tô afirmando aquilo que você quer. Ah, mas pai Caio, eu não tenho um Exu. Você pode ter um Exu assentado em casa. Mas eu não sou iniciado. Você pode ter do mesmo jeito. Se você tiver caminho para isso. Porque tem muita gente que quer ter e não precisa. Às vezes basta você fazer um ebó. Entendeu? Então é muito importante para você entender a necessidade, tá? É importante você fazer um oráculo de jogo de búzios. Eu oriento muitas pessoas para fazer, se a pessoa precisa de um Exu, todo mundo tem, tá, gente? Isso é um assunto que eu quero falar também agora, que é muito importante. Exu, todo mundo tem um Exu, um bara, um responsável pelo seu corpo, tá? Então saímos da rotina da manhã, como você vai despertar, como você vai acordar, como você vai manter os seus primeiros pensamentos do dia. Partimos para o segundo assunto, como cultuar Exu para quem vai sair de casa, ou mesmo para você que fica em casa. Já falei para você o que você vai fazer ao acordar até você se preparar. Conversou com Exu, gente? Despertou Exu? Fala, não tenha medo de falar. Exu é o verbo que sai da sua boca. Então fala muito com Exu, conversa. Não tenha medo de conversar com Exu. Não vai achando que o Exu é aquele dialeto, aquele adjetivo que colocaram nele, o adjetivo cristão, que eu não gosto nem de falar o nome. Mas não pensem que Exu é isso. Exu é o verbo que sai da sua boca. Exu também é a conduta que você tem perante os seus, perante o seu bom caráter, perante aquilo que você idealiza, o que você pensa e fala no oculto. Porque muita gente fala, Exu não ouve pensamento. Ele pode não ouvir o pensamento, mas ele sabe da a sua intenção. Ele sabe o que você quer dizer com aquele pensamento que você teve, o seu olhar ardiloso, maquiavélico. Então toma muito cuidado, gente. Existem vários epitetos de Exu. Epiteto o que que é? É uma qualidade. Para cada caminho de Exu existe um nome. Por isso que muita gente fala, eu tenho o Exu Lalu, Exu Aqueçan, Exu Anã, Exu Baralejiki, Exu Alaquetu. Isso são epitetos de Exu. Que cada Exu tem uma representatividade e cada Exu tem uma questão de serviço. Esse Exu serve para isso, esse Exu serve para aquilo, esse daqui tem uma necessidade para tal coisa, esse vai me trazer caminho, o Exu é lebó, esse vai responder nos ebós que eu faço para os consulentes, para os filhos de santo. Então existem vários epitetos de Exu. Mas o que eu quero dizer com isso para você? Não tenha medo de cultuar o seu Exu. Porque o Exu, quando a gente fala Exu Bara, é o Exu do corpo. É aquele responsável pelo nosso corpo. Entendeu? Então tenha muito cuidado, porque muitas pessoas deixam de louvar Exu por medo. Por medo. Então você não precisa ter medo. Fez todo o processo da manhã, vai conversar com o seu Exu. Se você vai sair de casa, e se você é de candomblé, por exemplo, um dia como hoje, é uma sexta-feira, a gente evita tomar café, evita pegar em dendê, evita comer carne, evita comer coisas que são aversas ao Oxalá, certo? Num dia como hoje, por exemplo, para você que é de candomblé, aí você evita. Mas aos demais dias, pode um pouquinho de dendê em cima de Exu. O dendê é para acalmar Exu. A gente tem esse costume de falar, epa Exu, Laro Exu, Mojubá, né? Cada um saúda da forma que bem entende. Mas a maioria em si, os antigos já falavam epa Exu, ou epa babá. Epa, a palavra epa vem para acalmar, né? A palavra epa significa acalma aí. Epa, epa babá. Calma, papai, né? Então Exu é a mesma coisa. Epa Exu, Exu epa. Bota um pouquinho de dendê ali, depois que você barrufou ele, depois que você despertou, para que ele acalme os seus passos. Para que ele tranquilize. Você tenha passos quentes para dinheiro, mas não rápido para você sair tropeçando em cima de tudo. Porque muita gente tem o costume de falar assim, vou até falar para você de casa, você tem o costume de ouvir por aí afora, você tem que ser rápido, você tem que ser ágil, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Você tem que ser no seu tempo. Porque o relógio de Exu não se atrasa. Então, no seu tempo, no seu momento, na sua idade, no seu merecimento, pode ser quem for.
Independente de quem esteja querendo te atrapalhar. Quando Exu quer te dar caminho, não tem ser humano na Terra que faça não acontecer. Então, vá no seu tempo. Passos largos, passos devagar. Sempre vão te levar ao mesmo caminho. Rapidez, se fosse boa, o coelho nunca morreria. Então presta atenção, porque quem caminha devagar caminha sempre. E Exu traz essa lealdade para os seus filhos. Não tenha pressa com Exu, porque Exu tem a perfeição. E a perfeição pode ser você sentado, parado, você ganha uma bênção. Então, gente, preste muita atenção, porque a gente tem esse costume de dizer a nossa ansiedade fala muito mais alto. E para Exu não tem isso. Tanto que tem casos que já aconteceu em casa, de eu ter um certo compromisso, e Exu falar pra mim assim, não saia. Às vezes num jogo de 4 búzios, né, que é um jogo de confirmação ali na hora, como na intuição. Como a gente vive em comunhão, o sagrado fala com a gente através da nossa intuição. Porque é a comunhão, é a sua prática diária ali que vai fazer você chegar onde você quer. Então Exu falar pra mim assim, não saia agora. Espere mais um pouco. Venha confirmar daqui 2 horas. Passa 2 horas. Já tive que explicar o porquê do que eu vou atrasar. Dali 2 horas, fala, agora você pode sair. E no meio do caminho eu descubro, ou não. Você não é obrigado a saber de tudo. A espiritualidade não é obrigada a te falar 100% tudo. Somos neófitos e não criadores. Somos criaturas, né? Então a gente tem que ter esse respeito muito grande pelo sagrado. Muito grande. Porque a gente não entende o porquê da espiritualidade. Mas, Pai Caio, por que você está falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil a gente só querer julgar a espiritualidade alheia e esquecer de praticar a nossa. Então, eu há vários anos já, eu venho batendo nessa tecla de que se a gente cuidar efetivamente da nossa espiritualidade, é impossível a gente não prosperar. E eu torno a dizer, gente, a prosperidade não é só sinônimo de dinheiro. A prosperidade é você ter saúde boa. A prosperidade é você ter um lar. Muitas pessoas têm casa, mas será que tem lar? Porque lar é uma coisa, casa é outra. Tem gente que não tem casa própria, mas tem um lar maravilhoso. Tem gente que tem casa própria e não tem paz, não tem um lar dentro de casa. Então isso é relativo. Ter dinheiro não é sinônimo de felicidade, mas quem sabe conduzir o dinheiro tem felicidade. Então são coisas que Exu faz a gente poder entender e é uma das coisas muito importantes também para a gente poder saber. Como cultuar essa divindade? Como que eu posso cultuar? Pai Caio, tem como eu cultuar Exu? Tem, já cansei de falar isso para as pessoas lá no Spotify e em algumas publicações minhas. A diferença, gente, é que vocês hoje, vocês querem rapidez. Rapidez. Mas todos os meus neófitos em casa, os meus filhos de santo, eu não espero. Muita gente do candomblé faz isso, né? Espera 7 anos ou no 3º ano de iniciação para assentar aquela divindade. Isso eu não faço. Porque você tem que ter uma ligação da pessoa com a terra e com o céu, né? Orixá, Exu. Então você vai assentar o Exu pro neófito e o orixá da pessoa. Então tem que ter. Eu aprendi assim. Eu vim de uma nação que se fazia isso. Então a gente tem que assentar Exu, seja ele qual for. O jogo de búzios do seu pai de santo, da sua mãe de santo, tem que falar. Pode não te falar, mas para ele tem que saber o que está fazendo ali. Às vezes você não tem maturidade para entender de fato, mas o Exu tem que sair ali no jogo. Pode ser no Otá. O Otá é uma pedra, gente. Eu comecei assim, o meu Exu do meu santo, ele nasceu junto com o meu orixá. Desde quando eu fiz santo. Assentou Exu e fiz orixá. Raspei e tudo. Então, meu Exu, ele nasceu numa pedra, no Okutá. Era a pedra e os búzios, as moedas. E ali, ó, por muitos e muitos anos eu vivi com aquele Exu. Ele ia para Recife um monte de vezes. Passeava comigo, até que eu, com o tempo, na hora certa, quando eu fui me preparar para tomar meus 7 anos, que eu emacei e montei um boneco, mandei fazer um boneco de ferro. Montei a massa, preparei as massas com as folhas, com os ingredientes que vai ali. Muda muita coisa? Pode até mudar. Mas, gente, a minha fé durante os meus 7 anos, durante os meus período de 7 anos, nunca mudou. E eu nunca deixei de prosperar.
E as pessoas que não têm Exu assentado? E as pessoas que não conhecem Candomblé? E as pessoas que não conhecem Exu? Por que elas prosperam? Exu não é válvula de escape. Ela não é. Exu não é o seu capangueiro que você vai mandar e ele vai ter que obedecer. Exu é o equilíbrio seu aqui na Terra. Então, ter um Exu assentado vai te facilitar algumas coisas? Depende da sua comunhão. Se você for uma pessoa que faz de coração, porque não adianta você querer dar só querendo receber. Você tem que dar sem esperar nada em troca. E esse desapego é que vai fazer a espiritualidade te conceder bênçãos. É um paradoxo e muitas pessoas não entenderam. Se você faz por amor, você recebe por gratidão. E muitas pessoas não conseguem entender essa diferença. E Exu é a mesma coisa. Ter um Exu assentado, ele vai ser um facilitador de pensamentos. Ele pode trazer cliente? Óbvio que pode. Você está preparado para receber o cliente? Sua casa, você tem cabeça para isso? Será que é só o Exu? Você não precisa tomar um buri, não? Você não precisa tomar um bom banho de folha? Você não tem que estar com a cabeça boa? E dentro da sua casa, tá bem? Você é um cara de bom caráter? Você é uma mulher de bom caráter? Exu vai fazer o papel dele. Mas será que vai se manter? Ah, Caio, mas eu assentei um Exu aqui, fulano veio aqui, assentou um Exu, e eu conheço a pessoa. E a pessoa, muito boa. Assentou o Exu, fez, aconteceu, tem que fazer ebó na pessoa para assentar aquele Exu, tem oro específico, né? Quem conhece a palavra oro sabe o que eu tô falando, é o ritual de emulação. Fez tudo bonitinho, primeiro mês maravilhoso. Porque geralmente acontece isso, né? Tem aquele boom inicial. Porque geralmente a pessoa já tá esperando aquele destino. Depois a pessoa caiu. Passou 3 meses e nada. A pessoa recebeu uma bênção tão grande no primeiro mês que ela esqueceu de Exu, ela esqueceu do próprio sacerdote, ela esqueceu de si própria. O que você acha que Exu vai fazer? Aí vem a cobrança. Porque você pede a Exu uma bênção, você recebe o dobro. Qual que é a regra de Exu? Divida a tua alegria comigo, que você sempre a terá. Então, o Exu ele é muito fácil de ser lidado. E também não é uma coisa de se manipulação. É uma divindade muito sagrada. Para você que está em casa, eu te digo de coração aberto. Quer prosperar? Divida a sua alegria com o Exu. Mas divida genuinamente. Sabe aquele momento que você está muito feliz? Que aconteceu alguma coisa boa ou coisa não tão boa, pouco boa. Que seja contente. Pega aquele sentimento. Fala um laroyer que seja. Laro Exu Mojubá. Obrigado, Exu. Adupé, que significa obrigado em Yorubá. Chega em casa, dá um agrado pro seu Exu. Ou vai pro terreiro. Pai, mãe, eu tive uma alegria. Posso... Fala de coração mesmo. Né? Ah, porque só cobra. Tudo vai ser cobrado, gente. Tenha calma. Vá com calma. Pai, mãe, eu posso dar um galo pro meu Exu? Olha, eu recebi uma bênção assim maravilhosa. O sacerdote, ele vai ouvir de coração. Ele vai ver a sua prece. Ele vai ver a sua intenção. O sacerdote não é besta. Vá e agrade Exu. Pela sua bênção. Por aquilo que você recebeu. Não esqueça de agradecer. Porque Exu dá a oportunidade. Se ele vê que você só quis pegar e não deu a troca, ele vai embora. Ah, você está dizendo que aquele bar que está ali pode ficar vazio? Pode sim. Você clama aquela divindade, você molda do barro aquela divindade, ou do Okutá que está ali, você clama, você invoca, dá poder àquela pedra, e você não sacramenta aquela pedra, e você não continua sacramentando aquela pedra, vai dar ruim. Então, gente, toma muito cuidado, porque esses epitetos de Exu, né, que eu costumo falar, são questões muito importantes para a gente poder aprender. E essa comunhão vai fazer você trazer esse equilíbrio muito importante para você. Então, o primeiro passo de tudo, quando você quer ter essa conexão, analisa direito aonde você quer entrar, com quem você quer se cuidar, com qual pessoa você vai fazer as coisas acontecerem, quem vai ser o seu orientador, porque isso tudo vai modificar muito a sua vida. E esse ano é um ano desafiador. Volto a dizer. Porque a gente tem que falar o seguinte, que é muito importante dizer também. O ano ele é regido por certas divindades. Só que a gente está falando de um ano de um calendário cristão. O calendário africano, ele vira o ano no meio do ano. Geralmente no começo de junho.
é a virada do ano do calendário Yorubá, que não tem nada a ver com Cristo, com 2025, sabe? Eles sacam o Odu do ano, o Babalaô, o Arabá, né, o Apenã, o sacerdote mais velho. Ele saca o Odu do ano e ali sai aquele Odu através dos Iquins. E naquele Odu sai o que pode fazer, o que não pode fazer, quais são as recomendações e quais não são as recomendações. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil nós temos uma diversidade maior de religiosidade. O candomblé impera muito aqui no Brasil. Então o candomblé tem as suas particularidades. E muitas. Nós somos uma religião que praticamos todas as divindades iorubanas, todas as divindades africanas. Em África não se acontece isso. Em África, cada tribo cultua a sua divindade. Aqui no Brasil, não. Uma casa de candomblé pode ter todas as divindades de uma terra africana. Então a gente tem que saber dosar, saber equilibrar e cultuar também isso. Porque é um peso muito grande para um Ori, para um Oloriebé, para um pai de santo de uma casa, para uma mãe de santo de uma casa, uma Iá Oloriebé, que é o poderoso sacerdote mor da casa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque esse ano vai reger muito essas divindades, vai reger muito Exu, vai reger muito a Yami Oxorongá também, que é um assunto muito bem falado, muito polêmico, né? Que as pessoas temem muito por isso. Vai reger muito ancestral, né? Porque a gente está falando de passado, presente e futuro, tudo numa data só. Quando o mundo se colide em guerra, é a mistura do passado, presente e futuro. Não tem outra explicação a não ser essa. Então essas divindades responsáveis por isso vão estar muito atenuantes na nossa vida. Então aprendam mais sobre essas divindades. E assim, eu gosto muito de falar para vocês, aprender divindade, gente, aprender espiritualidade é dentro do terreiro. Eu não gosto muito de ficar explanando exatamente muitas coisas aqui, porque cada casa tem a sua particularidade. Então não adianta eu chegar aqui e falar sobre uma determinada divindade, se o pai de santo amigo meu acabou de iniciar alguém lá na casa dele e ele tem uma maturidade de explicar para as pessoas. Então eu tenho que tomar muita cautela o que eu vou falar aqui agora. O que eu tenho que falar nos meus conteúdos, porque nem todo mundo tem a maturidade de entender. Mas eu espero que você de casa compreenda o seu tempo de santo iniciado e compreenda que cada um tem a sua particularidade de aprendizagem também. Então esse ano, gente, quando a gente vai falar sobre Exu, a gente tem que pedir muita intercessão de Exu, porque Exu é quem vai intermediar por todos os nossos conflitos, seja interno, seja externo, seja profissional, seja amoroso, seja familiar, seja espiritual. Exu vai fazer essa interferência, vai fazer essa intercessão. E temos mais divindades que se chamam Yami Oxorongá. Como estamos de dia, ainda posso falar com respeito, né, sobre essas grandes mães ancestrais. Então, Yami Oxorongá, ela nada mais é do que o lado feminino do mundo. É a divindade que protege as mulheres. Toda mulher que menstrua, que ovula, que carrega um ovário, um útero, é a representação de Yami. Então, para você entender, toda mulher carrega Yamin? Sim. Toda mulher, porque ela carrega um útero. Ela tem o poder da procriação. A representação é o útero, é o ventre. Isso é Yami Oxorongá. É que me pediram muito para falar, né? Só que tem coisas particulares que eu não vou poder falar aqui em público. Mas tem coisas que a gente pode aprender. Todo mundo pode cultuar Yamin? Claro que pode. A palavra Yami Oxorongá, grande mãe. Se ela é uma grande mãe, ela é uma grande protetora. Ela é a que protege a barriga. A gente faz ebó, a gente passa as frutas no umbigo das mulheres, dos homens. Porque tem ebó também para homem. Para poder apaziguar. Porque se você que é homem, eu vou falar para você aí de casa, você que é homem, que tem o costume de trair, de pisar na bola com mulher, de magoar, de fazer uma mulher sofrer, você pode ter certeza, automaticamente você está afrontando essa divindade. Yami Oxorongá. Então a mulher, ela ataca muito o homem por conta disso. Ela defende o clã feminino. É um culto geledé, é um culto feminino. E não é totalmente privado, porque tem alguns homens que participam. É que eles se iniciam para outra divindade, que eu já vou falar. Mas toda mulher que tem raiva de algum homem, ou algum homem faz alguma coisa de errado para ela, essa divindade, automaticamente ela vai ter um problema com você. Então toma muito cuidado você.
Se você tá num relacionamento e quer findar, saiba findar. Quer entrar, saiba entrar. Toma muito cuidado. E a Mia Oxorongá é uma grande mãe, mas ela é uma grande mãe das mulheres. E os homens têm que pisar manso, tá bom? Então, gente, falando de Yamin, é uma divindade que ela traz esse poderio espiritual para as mulheres. Consequentemente, mais para as mulheres do que para os homens. No culto tradicional iorubá, existe uma divindade chamada Oxô, que são os feiticeiros, que é o lado masculino de Yamin. Né? Então, isso é importante a gente falar também de forma de conhecimento. Não estou ensinando, não estou explicando o que, que é. Eu estou querendo explanar para vocês que todo lado positivo tem um lado negativo. Todo lado masculino tem um lado feminino. Então, muitas pessoas falam assim, mas Caio, então quer dizer que a mulher ela pode fazer o que quiser, ela não tem punição? Tem punição também. A mulher ela tem que honrar o útero dela. Ela tem que honrar o ventre que ela está carregando. Se você usa de forma demasiada, você vai ter um sério problema sim. Então são questões muito particulares que envolvem assuntos muito polêmicos, que é interessante a gente até algum dia eu chamar algum especialista aqui para a gente falar sobre isso, que é um assunto muito legal. Tá bom, gente? Então, o que eu posso fazer para agradar essas senhoras, né, que são tão boas para nós e nos trazem muita prosperidade, gente? Em raras exceções, qual mãe que não quer ver bem um filho? Qual mãe que não traz aquele, depois do trabalho, não traz uma coisa pro filho para casa? E a minha é a mesma coisa. Então a gente fala, e a minha é a mãe do feitiço. Né? A gente tem que tomar muito cuidado porque elas são o próprio feitiço. Né? Então, quando a gente vai manipular e manusear, a gente tem que ir muito cautelosamente. Saber se a gente tem caminho para isso. Né? Que aí sim não é igual Exu. E a minha, que muita gente fala e é verídico. Você assentar Yamin Oxorongá é você assentar o próprio Axé na sua casa. Então você, eu quero ter uma rosa de candomblé, eu preciso ter uma. Vê se é necessário. Porque às vezes você cultuar ali, fazer um ebó ali na hora, fazer uma oferenda, uma mesa e depois mandar para onde tem que mandar, para uma encruzilhada, para o mato, vale muito mais a pena do que você que tem um terreiro de candomblé e assenta e não estava no seu caminho, não faz parte do seu Odu, não faz parte do seu enredo, do seu santo, vai te dar problema. E não é porque elas são um problema, é porque não estava no seu destino. Não tava. Então é mais fácil você agradar ali, faz uma coisa paliativa, não, faz uma coisa correta, só que momentânea. Levantou, fez, criou ali, fez o sacramento, levou embora. Entendeu? É mais válido para você. Por quê? E a mim, ela tem vários epitetos também. Existem as três principais, né? As brancas, as amarelas e as vermelhas, as pretas. As brancas, as vermelhas e as pretas, né? As brancas são para acalmar. As vermelhas vêm para poder trazer um equilíbrio e as pretas vêm para poder castigar. Sabe? Elas têm, cada um tem um papel primordial. Umas salvam, outros condenam, outras acusam. E a mim tem as principais três vertentes. Mas existem várias outras formas também de cultuá-las. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Porque mesmo quem saiba mexer, eles também têm que ter um certo respaldo. Para que não se voltem contra você. Entendeu? E não é porque elas se voltam, gente. É aquela velha história. Time que tá ganhando não se mexe. E a minha é isso. Você não pode sair mexendo com elas se você não tiver o intuito. Porque elas estão lá para apaziguar, te acolher e te condenar. Se entre elas entenderam que você está fazendo uma coisa errada, elas vão te punir, elas vão te condenar. Também não é uma divindade besta. Então toma muito cuidado. E também é uma outra divindade que a gente também fala. Epa, Yamin. Epa, é para acalmar. E elas sempre são cultuadas, geralmente no período noturno. Né? Elas são das 10 da noite até as 2 da manhã. Outros falam que é a madrugada toda. Mas e a minha é o dia, é a luz, é a mulher, é a procriação, é a fertilização. Tanto que tem muitas mulheres que são inférteis, recorrem a mim. Você que está em casa, que tem problema de fertilização, que não consegue engravidar, que você tem uma série de dificuldades, tudo no candomblé tem receita. Então, se você não consegue engravidar, você pode procurar um sacerdote, fazer um jogo de búzios, né? Eu já fiz muitos casos desses, onde a pessoa não conseguia engravidar. Dependendo da divindade que sai no jogo, agrada aquela divindade, faz ebó, faz ritualística e a pessoa engravida. A pessoa tem o poder da multiplicação, porque toda mulher nasceu para multiplicar. A menos que você tenha os seus ovários arrancados. Caso contrário, aonde há esperança, há vida.
E eu queria só contar um caso aqui também, que teve um caso de uma menina que ela tinha 25 anos na época. Hoje eu acho que ela deve ter uns 30 já. Ela me procurou para poder engravidar porque ela só tinha um ovário, que fala? São dois, né? Ela só tinha um ovário e esse ovário era infantil e ela não conseguia engravidar. Então, quando ela me procura, eu fui no jogo para jogar para ela, né? Ela me procurou para jogar e ela falou isso. Ela falou: "Pai, caiu, eu queria engravidar". E no jogo caiu um Odu específico que tinha que fazer algo nesse caminho de Yamin e cuidar muito de Oxum. E foi uma coisa tão milagrosa, porque eu falei pra ela, você vai começar a tomar esses banhos, que tinham que fazer uns banhos primeiro, determinadas luas, se baseia muito nas luas também, pra multiplicação, né, pra fertilidade. Quem é sabe do que eu tô falando, as posições da lua interferem muito no seu oráculo, nos seus ebós, nas suas magias. Foi passando pra ela. Antes mesmo de ir pro segundo ritual, com o primeiro ritual ainda, que seria um longo tratamento, né? Depois do primeiro ritual, passou-se um mês, né, para ela ter o resguardo dela e tudo, do próprio ritual, ela engravidou. Hoje a criança tem 4 anos, vai fazer 5 anos já. Então, nem precisou terminar os rituais, que eram 4 ou 5 rituais. No primeiro ritual, mas eu tô para dizer o seguinte, ela era uma pessoa que ela não prestava muita atenção na lua. Pode ser loucura o que eu vou falar aqui agora, mas eu me baseando nos meus estudos, ela tomou um banho de lua. Pra quem não sabe, é ficar nu, né? Embaixo da lua, numa lua cheia. E essa conexão que a mulherada tem que ter com a lua é muito importante. Por que que eu digo isso? Por que que tem a ver com o Yamin? Porque Yamin é quem vai proteger a placenta do seu filho. E Yamin é quem protege a gestação também. Ela é o próprio útero ali. Por que que quando o filho nasce é quando a lua vira? E a lua virou, a bolsa estourou. Muita gente fala isso, não fala? Isso é espiritualidade, tá ligado com o Yamin. A lua pertence a elas, as grandes mães pássaros. A lua, a conexão com a lua, os animais, as aves noturnas. Toda vez que você vai rezar à noite para uma divindade, que aparece um morcego, que aparece uma coruja, que aparece algum bicho do mato noturno, saibam que é ela confirmando aquilo que você está pedindo. Saibam que são elas pedindo, te dando a confirmação daquilo que você quer. Porque é muita coincidência, né, gente? Você tá num determinado lugar e naquela determinada hora ali passa um pássaro sobre a sua cabeça. Então, assim, nada é por acaso. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo pelo qual que você tá existindo. Então, hoje eu tô explicando aqui pra vocês, gente, divindades que fariam nós termos um ano bem equilibrado. Por quê? Eu tô falando sobre o Ori, falei sobre o Ori primeiro, tô falando sobre Exu e estou falando sobre Yamin. Porque estamos no ano 9, é um ano que tende a ter muitas guerras. Isso eu falo pra você de casa. Você que tá em casa, esse ano é um ano que não é porque tá dando todo esse alvoroço no mundo. Eu já venho falando isso há muito tempo. O ano 9, esse ano de 2025, é um ano que vai ter muito conflito. E não é porque a espiritualidade tá falando isso. Não haveria, para nós do candomblé, não existe um apocalipse. O apocalipse é interno. Quem vai se destruir é o ser humano. E não vai respingar em todo mundo. Não existe um fim. Existe um recomeço. Mas quem se acaba é a própria humanidade. Por conta de ignorância de pessoas poderosas que os mais fracos se prejudicam. Mas esse ano de 2025 vai ser um ano bem denso, fisicamente falando. Porque espiritualmente ele já está sendo há muito tempo. Então, quem souber se reconectar, quem souber evoluir espiritualmente, quem souber alavancar essa parte espiritual, dar esse salto quântico que eu costumo falar para as pessoas. O que é o salto quântico? É você perceber que o seu espírito está muito maior que sua carne. Se tiver ao contrário, põe o pé no freio. Se você entender que o seu físico fala mais alto do que a sua carne, esse ano é o seu ano. É o ano que você para e analisa e fala assim: nossa, eu saí de casa e tudo me favoreceu. É a sua energia ali, ó. É a sua comunhão com o seu sagrado. Você já saiu de casa e reparou nas pessoas te olhando diferente? E às vezes você nem é tão bonito, mas as pessoas te olham diferente. É essa diferença que você tem que ter na sua vida. É essa expressão que você tem que ter.
Agora, você está pensando nisso. Presta atenção. Você é um imã, você atrai tudo que você quer. Bota isso para funcionar, tá? Esse ano é o ano seu. Desde que você tenha uma boa perspectiva espiritual. Então é importante, gente, vocês analisarem friamente o que é a espiritualidade no ano de 2025, que vai trazer muitas consequências boas, consequências não tão boas. Porque você cultuando essas divindades, quem tem terreiro de candomblé sabe do que eu estou falando. Uma outra divindade que também é importante ser cultuada para você sobreviver ao meio ao caos, Onilé. Nem todo mundo fala sobre essa divindade. Ionilé nada mais é do que a própria terra. Muita gente bota grande tabu em cima disso. Por que eu vou cultuar o Nilé? Como vou cultuar o Nilé? Gente, a terra. É a terra. Sabe o chão que você pisa? É o Nilé. Sabe, você vai pro pasto por aí afora, você vai aquela montanha, aqueles matos. Ali embaixo é o Nilé. Embaixo do verdinho da grama que você vê é o Nilé. Pai Caio, como que eu vou cultuar o Nilé? Eu posso cultuar o Nilé em casa? Pode. Com certeza. Já ensinei pra vocês uma outras vezes lá no Instagram a água de manhã, certo? Você vai despachar a porta. Omitutu Exu, Omitutu Egungun, Omitutu Onilé, Mojubaú. A água acalma, a água que acalma, a água que acalma Exu, a água que acalma os meus ancestrais, a água que acalma a terra. Ali é uma liturgia, um ato litúrgico para Onilé. Omitutu Onilé. Onilé Mopueu. Onilé. Epa, Onilé. Epa. Bota o pé no chão. Acalma. Joga água no seu pé. Ali, ó. Em cima do chão, onde você, no seu quintal da sua casa. Se você puder fazer um quadradinho no chão. Ah, meu chão é todo concretado. Pois pega um tamanho de um azulejo ali, ó. Arranca, pede pra alguém fazer um furo. Faz um buraco ali. Separa umas comidas da sua casa, passa no seu corpo, bota ali. Bota ali. Pede pra Onilé te proteger. Pede pra Onilé te abençoar. Eu tô falando de forma bem sintética, tá, gente? O ideal é que um sacerdote faça isso, tá? Você tem que jogar pra saber se você precisa dar de comer pra terra. Porque às vezes você quer agradar tanto e a terra vem e te come. Então toma muito cuidado, porque é o que a gente fala. A gente pisa sobre a terra para que um dia ela pise sobre nós. Então a gente alimenta a Onilé para que ela não tenha fome da gente. Sabe? Então, esse é um paradoxo muito importante de falar também, porque muitas pessoas falam, ah, mas eu só agrado a Onilé de tal forma. Cada um mexe na sua panela como bem entende. Desde que vocês entendam que o mais importante para vocês hoje é vocês saberem qual que é a necessidade de vocês. Não adianta vocês quererem agradar uma divindade se não há necessidade. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Geralmente, quem tem chácara ou sítio, que tem aquela horta no quintal, que no cantinho do quintal tem aquele buraco que bota todos os restolhos da comida orgânica. Aquilo ali é uma forma de você cultuar o Nilé. Você está alimentando a terra com comida, né? É que dentro das liturgias iorubanas, dentro do candomblé, a gente faz o sacramento. Existe um sacramento e rezas específicas para você despertar ali, ó, Onilé, para você despertar o calor da terra a seu favor, né? Isso envolve uma série de ritualísticas, porque não adianta você querer, a menos que você queira outros princípios, você esteja passando por certas dificuldades. Gente que tem fazenda, que trabalha com agro, pessoas que têm questões de mexe com muita planta. Agro, em si, eu tô falando da grande de pessoas de empresa. Eu já olhei pessoas, joguei para pessoas que tinham problemas na sua fazenda porque aquela safra deu ruim. Vou dar um exemplo bem básico. A safra daquela comida deu ruim. O feijão estragou. E aí eu vou no jogo, o jogo me fala, é ataque espiritual. Já aconteceu várias vezes, várias coisas. Pode ser ataque espiritual ou pode ser a terra cobrando. Você para chegar ali, para você começar a usar da terra, lucrar em cima dela e ganhar dinheiro, você pediu permissão?
Ah, Caio, mas está falando que todo mundo tem que fazer? Não, às vezes está no seu destino ser envolvido com a espiritualidade. E na sua terra haverá cobrança. Então, já aconteceu disso, a pessoa jogar, eu jogar para a pessoa e falar, ó, você tem que fazer um agrado para Unilé. E aí, determinado lugar lá da fazenda da pessoa, vai lá, faz a ritualística, e dali um pouquinho, a próxima safra ali acabou sendo duas vezes melhor do que seria uma safra que foi naquela época da pessoa. E eu tô falando só, não estou falando de comida, pode ser de gado, pode ser de tudo. Existem várias ritualísticas. Eu já atendi pessoas que têm fazendas e passaram por esse problema. Porque muitas das pessoas acham que tudo é macumba, tudo é ataque espiritual. Isso é uma coisa que também é muito importante falar aqui agora, hein, gente? Você que está em casa, presta atenção. Nem tudo é macumba. Nem tudo é macumba. Põe a sua cabeça no lugar, vigia a tua gira, que eu já falei para vocês vigiar a gira de vocês, e entendam que nem tudo é ataque espiritual. Às vezes são consequências das suas más ações. Você pode não ter prestado atenção, mas há 3 anos atrás você foi uma pessoa muito ignorante, que você pode estar colhendo alguma coisa hoje. Então faça ebó, peça perdão ao seu passado, seja ele quem for, não tem coragem de pedir perdão a alguém que você magoou, peça em voz alta, sozinho, mas tenha compreensão sobre os seus passos. Porque o que você fez lá reverbera no hoje. O que você fez no seu passado reverbera no presente. Então presta atenção que vai fazer muito sentido para você agora. Então, retomando o que eu estava falando aqui agora, é importante para vocês prestarem muita atenção mesmo, o que vai fazer a diferença para vocês esse ano. Porque não adianta vocês quererem pensar uma coisa e achar que tudo é feitiço dos outros. Ah, porque fulano é meu amigo, ele tem inveja de mim. Beltrano, ele tá do meu lado, mas ele só tá me querendo mal. Ah, o meu parente é fofoqueiro. E só você que é o alecrim dourado. Só você é que é perfeito, é bonito e que sabe o que tá fazendo da vida. Para e pensa. Se coloca no lugar mais de culpado do que de vítima. Porque geralmente é você que é o culpado. A gente tem esse mau costume. E as pessoas mais que se vitimizam são as pessoas que mais precisam sair da ignorância. Não estou aqui falando de forma brutal, mas estou falando de forma de elucidação para você. Sai dessa carapaça, entendeu? Ninguém tá nem aí para você, de verdade. Falando bem a realidade, as pessoas não estão preocupadas muito com os problemas uma das outras. E o que eu quero dizer com tudo isso é que a sua cabeça esse ano vai fazer toda a diferença para você. Sai do posicionamento de vítima e vai para um ataque de você para você mesmo. A partir de agora eu vou mudar, a partir de agora eu vou ser diferente, a partir de agora ninguém vai conseguir mais mudar meu destino. Eu sou o que sou. Repitam isso. Eu sou o que sou. Repita em casa aí. Eu sou o que sou. Eu sou luz, eu sou verdade, eu sou prosperidade, eu sou saúde, eu sou amor, eu sou força, eu sou vitória, eu sou abundância, eu sou inteligência, eu sou sabedoria. Eu agradeço por antecipado, pois já sei que a mim já foi dado. Agradeçam como se já tivesse acontecido, porque acontece. Ori. Ori. Essas 4 divindades esse ano, gente, vai ser primordial para vocês. Isso eu posso falar várias vezes aqui. E eu vou fazer questão de ensinar para vocês. E essa parte de que tudo é macumba envolve Ori. O seu Ori Buruku é o que te atrapalha. Ori Buruku é aquela cabeça ruim. Sabe aquela pessoa que tem uma cabeça ruim? Que tudo que você fala, a pessoa bota o negativo. Tudo que você fala, a pessoa não concorda. Tudo contra, nada tá bom, nada tá bem. Você vai falar uma coisa pra pessoa, a pessoa é pior ainda. Você vai contar que você teve uma perna quebrada, a pessoa quebrou as duas. Então se afaste desse tipo de gente. Pode ser papai e mamãe. Vocês vão ter que quebrar, vão ter que cortar o cordão umbilical. Porque vai te atrapalhar. É duro a gente dizer isso, mas tem muitos pais e mães que têm um nível de toxicidade muito grande, que atrapalham seus filhos também. Isso já envolve um outro assunto para um próximo tema que eu quero falar mais para frente, que chama Ebeorum. É onde envolve problemas com pai e mãe, família e rejeição, enfim, dessas comunidades espirituais que também tem uma explicação. Agora, voltando a Ori, isso tudo vai fazer você se condicionar ao que você é.
Não adianta você acordar de manhã, fazer a ritualística bonitinha, cultuar o seu Exu, pedir bênção pra grande mãe, agradar a terra, Onilé, aí chega no trabalho, mete o pau no patrão, fala mal do funcionário, faz fofoca com o outro, intriga com o amiguinho do lanche. Você é o que você fala. Você é o que você come. O que que você é para a espiritualidade? O que você fala, o que você come. Como que você se alimenta? O que você vem falar? Ah, mas eu não me alimento bem porque eu não tenho condição. Ok, mas o que você fala? Qual que é a sua postura como ser humano? As suas palavras saem da sua boca para construir ou para destruir? A sua palavra pode ser um raio, mas vem como uma cura ou vem como uma destruição? O que que sai da sua boca? Esse ofó aí que sai da sua boca, que junto do seu ori idealiza, porque aqui dentro, gente, ó, aqui na sua cabeça, presta atenção, a sua cabeça aqui dentro, mentalize agora comigo, agora aqui, ó. Você que quer comprar uma casa, mentalize a sua casa aqui, da forma que você quer. Coloca detalhes, recheia de detalhes a sua casa aqui agora, na sua cabeça. Mentalizou? Coloca os móveis agora. Mentaliza. 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 Colocou os móveis dentro, agora imagina você dentro. Já como se já tivesse acontecido. Agora você agradece. Obrigado pela casa que eu comprei. Isso é ori, de verdade. E isso as pessoas têm que te ensinar. Mentaliza como se já tivesse acontecido, porque acontece. É inacreditável como acontece. Acontece. Então você bota isso na sua cabeça. Imagina alguma coisa acontecendo como se já tivesse acontecido, porque ela vai acontecer. Eu forcei tanto agora que eu acho que vai até chegar outra. Então, vou contar uma história pra vocês aqui, gente. Aos meus 16 anos de idade, eu trabalhava como auxiliar de escritório e todo dia eu ia almoçar com a tia da limpeza. E eu passava em frente ao banco, a um determinado banco, e eu falava pra mim mesmo e pra essa tia que a gente ia almoçar no Bom Prato, que eu comprava, eu comia R$ 1 todo dia no Bom Prato. A gente ganhava muito pouco na época, eu tinha VR, eu vendia o VR pra poder comer, mas pra poder pagar a faculdade, pra poder inteirar, pra poder pagar a faculdade. E aí eu passava em frente ao determinado banco e falava, eu vou trabalhar nesse banco um dia. Eu tinha 16 para 17 anos. Eu vou trabalhar nesse banco, eu vou trabalhar nesse banco, eu vou trabalhar nesse banco. Na mesma época eu fiz santo, não entrei para aquele banco. Passado-se 1 ano e meio, eu fui morar em São Paulo, que eu morava em Guarulhos. Eu fui morar em São Paulo, do meu primeiro casamento. E a minha ex-cunhada na época, ela trabalhava num outro banco. Eu falei, pronto, é agora. Mentalizei lá, né, pau. Eu vou conseguir. Consegui indicação, consegui uma entrevista. Fui pra entrevista por outro banco. Não era o que eu falava todo dia lá. Não era o que eu falava. Passei na entrevista, não passei na segunda fase. Tinha 3 indicações. Não passei na segunda fase, não passei na terceira fase. Morreu. Continuei entregando o currículo. Em determinada época me ligaram. Falaram, Caio, você quer trabalhar em tal banco? Temos vaga para tal banco aqui. Era o banco que eu falava todo dia. Que falou, mas é terceirizado, né? Eu achava que era terceiro. Não, é para trabalhar no próprio banco. Você quer? Óbvio, eu aceitei, né? Eu tinha 19 anos na época. Moço de tudo. E aí eu aceitei. E por que eu tô falando isso? Porque por mais que eu pensasse na palavra banco, o meu ori já determinou qual banco que seria. E eu, com indicação de pessoas, com um currículo muito bom, perto de casa, eu não passei naquele banco. Pois no banco que eu mentalizei, caiu na minha mão de graça. Porque foi uma entrevista, foi uma empresa que eu entreguei na República. E eu era uma empresa aleatória, eu entreguei um currículo aleatório. Coincidentemente, que não era coincidência, o meu ori me levou até lá. Aquela RH tinha conexão com o RH do banco que eu queria. Do banco que eu falava, não o que eu queria. E eu entrei nessa instituição, fiquei por 5 anos nessa instituição. O seu ori edifica isso. O seu ori edifica isso. Eu tinha voltado eu tinha tomado obrigação também naquela época, né? Eu tinha tomado obrigação naquela época, eu voltei.
Consegui comprar meu primeiro carrinho com muito esforço, que também foi uma coisa incrível que eu gosto de falar sobre Ori pra vocês. Presta atenção, gente. Presta atenção. Eu tenho muito essa coisa. Sempre, desde criança, eu sempre fui muito posicionador sobre isso, porque eu sempre acreditei, por nascer numa situação não tão boa, a gente que não tem tanta facilidade na vida, a gente cria muita coisa na nossa cabeça, né? Porque quem tem tudo não cria, não trabalha muito o Ori. Porque tem, então não cria nada. O que eu quero eu tenho. Eu tenho um celular, eu tenho uma cama, eu tenho casa, eu tenho um carro. Então a pessoa é uma oportunidade para você aprender também. A pessoa que não tem determinada situação financeira boa, ela tem mais chances de progresso do que aquelas que já nascem tendo. Presta atenção. Quantas pessoas você ouve por aí afora que saíram do nada e hoje tem tudo, mas não pode esmorecer, não pode cair. E eu afirmo com todas as letras, presta atenção você em casa. Você que nasceu com pouco recurso, você tem mais chances de crescer do que aquelas pessoas que nascem com todos os recursos. Ah, Caio, mas está falando aí envolve questão política, de igualdade social, ok, eu entendo tudo isso, nós não estamos no mesmo barco, não existe uma equidade social, eu entendo. Mas o seu Ori, que nasceu com a deficiência de não ter, é mais poderoso do que a pessoa que nasceu sem deficiência nenhuma. Que tudo que a pessoa pensa que ela quer, que ela fala, ela tem. Você não tem, você vai correr muito mais atrás. Você vai trabalhar muito mais o seu Ori do que aquela pessoa que já nasceu sabendo que vai ter para sempre. Então, a sua chance é muito maior. Você é capaz. Presta atenção, presta atenção. Então aí eu consegui, quando eu fui comprar meu primeiro carrinho, eu comprei um Prisma, maravilhoso na época, usado, usadinho e tal, de uma ex-cunhada minha também. Eu falei, eu quero comprar um carro, quero comprar um carro, quero comprar. E eu comecei a ler um livro, na época, que eu sou muito de ler, gosto muito de ler, um livro chamado A Magia. Depois vocês pesquisem aí, que é um livro maravilhoso. É a continuação do segredo. E nesse livro falava, e eu faço essa prática até hoje, falava assim, escreva 10 vezes, todos os dias, o que você quer, agradecendo como se tivesse acontecido. Então eu comecei a agradecer. Obrigado pelo carro que eu comprei, obrigado pelo carro que eu comprei, obrigado. E eu fiquei fazendo isso, ó. E dá-lhe macumba também, né, gente? Que a gente tem que agradar a Exu, a gente tem que agradar as divindades, a gente tem que fazer de tudo nessa vida. Quem não nasceu com o bumbum virado pra lua, a gente, pô, pro nosso lado é um pouquinho mais difícil, mas não impossível. Então, nosso pensamento, junto com a nossa fé, nossa devoção, o negócio vai acontecer. Pois a minha cunhada me ligou naquele dia e falou assim: Caio, eu quero vender meu carro. Você sabe quem quer comprar? Eu falei: eu quero. Eu só não posso, mas querer eu quero. Ela falou: então pronto, se você me der 16 mil reais na época, eu vendo o carro pra você. Ela falou: não, mas você pode dar uma entradinha, você vai parcelando como você quiser. Eu falei: tá bom, fulana. Cheguei pra trabalhar no banco, eu trabalhava na parte da tarde ainda. Quando entrei na minha conta, tinha um valor disponível pra eu poder fazer financiamento de carro. E qual que era o valor? 16 mil reais. Pode ser loucura o que eu tô falando, gente, mas assim, são coisas que eu presenciei e vivenciei e é muito real. É muito real mesmo. Porque eu tava condicionando isso pra mim desde sempre, desde aquela lá atrás, condicionando a palavra a meu favor. E dali é bom no mundo, e dali é bom no mundo. E Exu aqui, Exu ali, pedindo, porque eu sou uma pessoa que eu peço muito em forma verbal. É saber pedir, saber fazer a troca. E prestar atenção também, né, no olho sanguinário do vigia. Porque você tem olhares que não são tão bons a seu favor. Nem todo mundo que sorri pra você, sorri pra você. Entende? Então você tem que ser uma pessoa muito inteligente. E nessa questão de Ori, pra mim, não tô falando que sempre foi fácil. Eu tô falando resumidamente. Isso eu tô falando meses eu ali rezando, já tava 6 meses de banco. Mas ali, ó, na fé, juntando dinheirinho, fazendo as coisas. Tava conseguindo juntar o dinheiro? Nem tanto, porque não tava ganhando bem ainda. Mas de uma hora pra outra, eu comprei o carro. No mesmo dia que ela me falou do carro, porque também não apareceu o carro. Eu não tava procurando o carro porque eu não tinha dinheiro. Mas quando ela falou o carro, passaram 6 meses que eu já tava no banco, apareceu o valor e eu comprei. O meu Ori me levou a isso. O meu Ori me condicionou a isso. E eu fui fiel ao meu Ori.
Porque para quem não sabe, o Ori, ele é uma divindade apartada do corpo. Pra você que tá em casa, você tem que prestar atenção. O Ori aqui é a representação de Adjalá. É uma divindade que nem todo mundo fala para você. E a Ori, uma divindade feminina. Babá Adjalá, o moldador de cabeças. Presta atenção, vai estudar um pouco aí. Tem vários livros que é importante para você entender da criação do mundo, né? Quem vai moldar a cabeça é aquele o Adjalá, Babá Adjalá. E adio firiri, Adjalá moyo furican. É a reza da moldação da cabeça. Então você vai fazer uma cabeça de cera aí para alguém, moldar uma cabeça. Todo mundo reza essa cantiga para poder rezar a cabeça da pessoa, né? Para poder fazer um ebó, um buri à distância, vai interceder por alguém no hospital, né? Ou até mesmo moldar a cabeça ali na hora de moldar o ori para fazer o buri da pessoa presencialmente. Então a Djalá é essa divindade da cabeça. É uma divindade que também tem que ser cultuada, tem que ser lembrada. Babá Djalá, Axé, Mopoel, eu te saúdo, eu te venero, põe a mão na cabeça, sabe? Yauri, Mopoel, Babá Djalá, Mopoel, são divindades positivas que te equilibram no seu dia a dia. Então a Djalá é uma divindade apartada do corpo. Ará, Ori. Cabeça, cabeça, corpo. Então, a gente tem esse costume de falar assim, mas a nossa cabeça tem divindade, sim. Tem que cultuar também. E a gente utiliza essas divindades no ato do Bori, que é uma outra coisa importante de se falar também, além das suas práticas diárias, tá? Porque você vai falar de Ori e você vai falar de ritualísticas que vão te trazer benefícios para o seu Ori. E um deles é o Bori, que é uma coisa que eu vou falar agora, que é muito importante também. Outra divindade primordial para o seu ano de 2025. Ori. Tanto que lá em casa, eu jogo toda a virada do ano. E esse ano lá em casa, os orixás que vão reger é Orixá Ori e Iemanjá, por conta da cabeça. Tanto que esse ano eu já fiz um monte de buri lá em casa. E já tem um monte de buri para fazer também. Porque a cabeça do ser humano vai precisar dar uma apertada no parafuso. E o buri, resumidamente, nada mais é do que isso. Apertar o parafuso do ser humano. Porque todo o ser humano é uma máquina. Nós somos máquinas. E nós precisamos de lubrificação, assim como um carro, como um robô. E o buri serve para lubrificar os seus pensamentos, para apertar o seu parafuso que está solto, né? Então, quando saiu o jogo no final do ano, falou: prepara que você vai dar muito buri esse ano. E tem uma cabeça muito boa, porque quando eu dou um buri em alguém, parte de mim vai ali. Então, eu tenho que me restaurar, me reconstituir e me posturar também. Porque não adianta eu estar na esborne e querer dar buri nos outros, sendo que a pessoa está precisando de um equilíbrio. Então, o sacerdote que dá buri na pessoa tem que ter uma postura maior, uma postura mais digna, sabe? O sacerdote em si, seja ele qual for, de qualquer religião, ele tem que ser o exemplo em tudo. Em tudo. Ele tem que ser o exemplo ao acordar, ao deitar, ao dormir, ao se alimentar, ao que vai falar, o que ele vai comer, como ele vai se portar. Ele tem que ser o exemplo para os filhos. A gente vê a casa de um sacerdote pela vida que ele leva, pela vida que ele tem. E não é de dinheiro, volto a repetir, não é de dinheiro, é a postura dele. O quanto ele é amado, o quanto ele as pessoas gostam de estar perto dele, se ele é sarrista, sabe? Tem que ter um equilíbrio. E não é para ser milionário, porque se fosse para ser milionário, o candomblé seria uma religião elitizada, e não é. Então é a questão do equilíbrio. Então quando você vai tomar buri com alguém, primeiro tem que sair no jogo da pessoa, você tem que jogar o jogo de búzios. Lá em casa, a pessoa me procura, faz o jogo de búzios e no búzio sai buri, porque a cabeça precisa de equilíbrio. Então, antes de tomar o buri, a pessoa vai fazer ebó, a pessoa vai fazer ritualística, tem determinados ebós para poder equilibrar aqui, poder equilibrar ali, faz um ebó Egum, um ebó Exu, né? Dependendo do Odu, faz um ebó na água, um ebó na estrada, um ebó, enfim, tem as suas particularidades. E o buri é o ato final, onde a pessoa deita na esteira ali, faz a reza do ori, bota comidas ali dentro da sua cabeça, ali na sua cabeça e na sua boca também. Tem esse ato ali com a tigela na mão ali, porque você está rezando o seu ori, a sua cabeça. Então é um ritual apartado. Os antigos já diziam, bori é ritual para Oxalá e Iemanjá. Todo mundo sabe disso. Né? Com o aperfeiçoamento de algumas outras divindades, algumas rezas, alguns cânticos, que tem cântico para ori, certo? Mas todo mundo sabe sim que antigamente muita gente tem essa dúvida, pergunta, mas existe orixá no bori? Existe orixá no bori.
é que a gente não recebe orixá no bori, né? O bori é para sua cabeça, não é para o seu orixá. A gente reza o orixá para que o orixá fortaleça. Iemanjá, a gente reza para Iemanjá ali, né? Para poder trazer o equilíbrio para a vida do neófito, para trazer o equilíbrio. Então, quando a gente reza para Iemanjá ali no bori, seja a reza qual for, entendeu? Para Iemanjá, a pessoa vai trazer, vai receber aquela sintonia daquela energia e vai trazer um equilíbrio para você. Oriu, Iemanjá mi jetemi. Já ouviu essa cantiga no bori? Oriu, Iemanjá mi jetemi, Iemanjá mi jetemi, Iemanjá mi jetemi. Cantando para Iemanjá. Que o meu ori seja abençoado e agraciado por Iemanjá. Então tem várias outras cantigas que você pode fazer para rezar para Oxalá, pedindo aurê, pedindo sorte, né, para poder trazer paz, prosperidade ali naquela cabeça. Um bori tem que ser calmo, um bori tem que ser o mais apaziguador possível. Você não pode chegar no buri e ficar gritando, berrando. Você pode cantar até alto, mas no quesito de entonação para você despertar o ori daquela pessoa. Oriapere, Oriapere, desperta Ori, acorda Ori, né? Então tem que despertar. E o Bori serve para você de ser desperto para o mundo, desperto para o universo. Não adianta você tomar Bori sem nem sabendo por que você está tomando Bori. Você que está indo numa casa de candomblé, você que está procurando uma casa de candomblé e sair essa ritualística para você de Bori, presta atenção. Bori é uma coisa muito séria. O Bori é uma coisa muito séria. O sacerdote vai fazer certas ritualísticas ali em você que vai colocar o DNA dele ali em você. Não é o DNA pejorativo. Ele mastiga o obi na boca dele e aquele obi vai na sua boca, vai lá na sua cabeça. Dependendo de quem o faz. Tem gente que não faz assim. Mas muitas práticas são feitas assim. Então, ali naquela língua dele ali, naquele pensamento dele, ele pode pensar o que quiser. Então, presta atenção aonde você vai dar bori. Sabe? Não é questão de preço nem de valor, porque se gasta sim, mas é a idoneidade e a postura do sacerdote para com você. Existem muitos sacerdotes bons, muitos. Eu conheço inúmeros. Eu não tenho contato com os ruins, porque deles eu me afasto. Mas os bons que eu conheço, todos fazem coisas direitas. E o buri que se dá tem que trazer eficácia na vida da pessoa. Tem que ter um equilíbrio genuíno. Ou pelo menos sono. É a principal sequela positiva. A primeira sequela positiva da pessoa. Deu sono, o buri. Já é uma confirmação. Então, gente, você que vai fazer buri, presta atenção. Presta atenção, porque o buri vai trazer o equilíbrio. Quantas vezes por ano eu posso tomar buri? 2 vezes, ali dependendo da pessoa. No máximo, 2, 3 vezes. Ah, mas Caio, o meu jogo deu que eu tenho que tomar todo mês. Então toma todo mês. Na minha casa não acontece isso, ainda não aconteceu. Respeito de quem o faz. Já ouvi falar de pessoas que tomam buri por mês, que a pessoa não tem uma cognição positiva, né? Mas envolve mais uma questão de ego do que realmente doença. E a pessoa gosta de investir aquele determinado valor, então ela faz. Mas não há necessidade. Você tomou um bom buri e você se protegeu com folhas, tomou banho de folhas ali nas semanas seguintes, e se privou de esbórnia, se privou de, de sair, né, da gandaia, se privou de muitas bebidas, se privou de certos horários na rua. Esse buri vai ter uma validade maior. Ele vai se estender. Agora, você tomou um buri. Ah, você vai pro meio da rua. Ah, eu trabalho no meio da rua. Como acontece? Muita gente trabalha no meio da rua, né? Tem muitas mulheres que trabalham na noite, tem muitos homens que trabalham na noite, né? Então tendem a ter uma validade menor. Sim, tendem a ter uma validade melhor. Isso não quer dizer que você tem que tomar todo mês, tá? Então presta atenção aí se estão te explicando certinho o que que é o que não é para cada uma das coisas, para que haja uma especialidade maior e melhor, tá bom? Bori é imprescindível, é primordial, é crucial para a vida, para uma iniciação de orixá, é crucial, mas desde que seja feito de forma coerente. Você sinta a necessidade de fazer isso, tá? Sinta a necessidade de fazer isso, que é o mais importante de tudo. É você ter coerência naquilo que você está procurando e ter respaldo
do que você está ouvindo e um respaldo posterior àquilo que você faz. Porque a resposta, se tá bom ou não o que fizeram, é a sua própria vida. Muitas pessoas têm esse mau costume de achar. Presta atenção aqui, você é de casa. Muitas pessoas têm um mau costume. Fiz ebó, fiz buri, fiz magia, né? Que hoje em dia é uma moda de falar que fez magia. Não sabe nem para que serve, mas fez. Foi lá e pegou na internet e fez. Fiz isso, fiz aquilo, nada acontece, nada dá certo, nada. Presta atenção no que está fazendo. Presta atenção no que você está fazendo. Veja quem é o detentor de todas as medicinas. Veja quem faz e acontece. Mais fácil você pedir uma fé ali, uma ebó em Exu, com determinação, do que você sair pegando receita à torta direito ali e sua vida tá do jeito que tá. Porque se fosse receita de bolo, daria certo pra todo mundo. E aí você vê na sociedade uns que dão bom, outros que não dão bom. Ou seja, nem tudo que você faz é bom pra você. Pode ser bom pro outro, mas pra você não, porque você tem um caminho, você tem um destino, você tem um Odu, você tem uma espiritualidade que deve ser tratada individualmente. E o problema hoje da nossa espiritualidade é que todo mundo quer trabalhar de forma genérica e não existe remédio genérico espiritual. Pode existir na farmácia popular. No terreiro, não existe. Então, o buri que eu vou dar em você não vai ser o mesmo que eu vou dar no seu irmão, que eu vou dar no seu primo, no seu cunhado. Você pode ser irmão gêmeo. Não é a mesma receita. Então, preste atenção você que está em casa aí. Você tomou 30 mil coisas, tá tomando 1000 banhos diferentes, tomando 1000 magias, que não sei o que, tá dando certo? O menos é mais, tá? O menos é mais. Se apega em quem vai te interceder por você sempre, tá bom? Então, gente, é importante vocês saberem a influência de todas essas divindades nesse ano de 2025. E esse ano de 2025 vai prometer muita coisa. Boa e ruim. Cabe a você saber o que você vai levar disso. Ah, mas aconteceu uma catástrofe. Péssimo. Isso é péssimo. Óbvio. Depois disso aconteceu o quê? O que disso a gente pode aproveitar? O que disso de bom a gente pode levar para a sociedade? De ensinamento, de aprendizado. O seu amigo, o seu parente saiu de casa, fala coisa boa, constrói, edifica. Não diminua. Não julgue. Não faça fofoca. Não seja um fofoqueiro. A pior coisa de um terreiro é gente fofoqueira. Isso acaba com uma casa de candomblé. Sabe? O telefone sem fio. Respeite os mais velhos. Honra teu pai e tua mãe. Respeite seus ancestrais. Sabe? Respeite aqueles que vieram antes de você, os seus ancestres. Isso, com seu bom presente, vai trazer um bom futuro para você. Entendeu? Então é importante você saber o que faz da sua vida hoje. É o reflexo do seu passado e o que você coloca na sua mente para o seu futuro. Então 2025 é um ano de conturbação, de turbulência? É externa. O seu interno não estando conturbado, 2025 será um ano maravilhoso para você. Então você que ainda não compreendeu algumas coisas, você tem alguma dúvida, eu vou deixar aqui o meu arroba, o meu WhatsApp para vocês, né? Arroba Babacaio de Odé em todas as plataformas. O meu WhatsApp é 11949637324. Pode marcar um jogo comigo, a gente faz um oráculo. Eu atendo pessoas do mundo inteiro, né? De forma híbrida, de forma presencial. Então aí é mais de 10 países atendendo pessoas, cuidando, tendo filhos de santo pelo mundo afora, para poder orientar as pessoas. As pessoas elas precisam de uma boa orientação. Você tendo um bom orientador, você tem uma vida muito próspera. Aquele que sabe bem orientar é aquele que sabe amar, aquele que sabe ligar uma casa, que sabe ligar os filhos, que tem essa comunhão. Sabe? Então eu peço a Deus de Orixá que continue me dando esse discernimento para que eu possa estar aqui com você aqui agora, levando essa palavrinha, esse recado maravilhoso. E teremos muitas notícias, muitas novidades, gente. Eu peço que vocês me ajudem a compor esse canal novo. Esse canal que já existia, mas agora eu quero que ele bombe cada vez mais. É importante para vocês me ajudarem, sabe? Esse ano vai ser um ano maravilhoso. Eu quero contar com você aí de casa. Eu quero que vocês contem comigo também. Vou tentar fazer várias tapes aqui pra gente poder falar com o público, responder aqui caixinha de perguntas, seria muito bacana. Então esse é o primeiro episódio de muitos que virão, que trarão assim um rebuliço danado, porque a gente vem para trazer, virar o verso do averso, mas que seja para o bem e para o bom. E eu tô aqui para poder ajudar as pessoas de bom coração, tá? Esse é o primeiro de muitos que virão. Então acompanhe lá no Instagram, Facebook, Spotify,
todas as plataformas, @babacaiodiodé. Eu aqui me despeço a todos vocês e quero que vocês tenham uma semana abençoada, um final de semana maravilhoso, independente de quando você vai ver esse vídeo agora. Que o seu dia, que a sua noite seja esplendorosa como você é. Não se esqueça, gente, vigia a tua gira e entenda que tudo que vem para o bem e para o bom nem sempre é fácil, viu? Geralmente vem com tropeço. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Axé.